Num apartamento escuro do Japão, um garoto é agredido pelo próprio pai, que arranja qualquer motivo pra bater no moleque. Dessa vez ele ficou irado porque o filho tava demorando pra comer, e na cabeça dele isso é motivo pra sentar a mão no pequeno. Sem entender direito o motivo de tá apanhando, a criança fica repetindo um pedido de desculpas. Anos depois, esses abusos continuam martelando na cabeça do Toka Mimori. No ônibus de excursão da sua turma de escola, ele ouve Sogo Ayaka, a representante da classe 2C, pedir de volta o livro que o Omayada pegou dela só pra encher o saco. Nesse meio tempo, como Mimori observa, alguns colegas como Yasu observam com raiva, mas de cabeça baixa, enquanto as irmãs Takao agem tranquilamente, assim como o apático professor responsável pela expedição, Zakuroji Tamotsu. De repente, Mimori resolve enfrentar o valentão, mas soa frio quando o cara levanta o peito pra cima dele. Foi daí que Takoto resolveu comprar a briga, e como é um aluno respeitado nesse meio, o Mayada devolve o livro da garota. Mesmo assim, ele continua implicando com os alunos, e a vítima da vez é o Yasu. Então, o professor resolve interferir de uma forma bizarra, dizendo que vai ser um prejuízo enorme se o Yasu tirar a própria vida. Aliás, ele pede pro garoto fazer isso quando ele não for o professor, caso decida ir por esse caminho. De repente, sem nenhum motivo que pudessem perceber, os estudantes do ônibus são levados para um mundo chamado Alien pela deusa Vícios. Sem dar explicações, a entidade revela que os humanos convocados são a esperança para derrotar o grande império demoníaco. Há 200 anos, os heróis da época venceram esse grande mal, porém as forças malignas voltaram mais uma vez. Por esse motivo, Vícios precisa novamente dos poderes dos escolhidos. Os estudantes em volta não entendem o que está acontecendo. Alguns acham que foi um sonho, enquanto outros tentam digerir o que a entidade disse para eles, e outros acham que morreram. Estranhamente, o professor chama a responsabilidade e confessa que não sabe o que está havendo, mas pede para que todo mundo ouça o que a deusa tem a dizer. Aparentemente, ele estava de olho nas virtudes divinas do corpo da mulher misteriosa. Nesse meio tempo, Mimori analisa a sala espaçosa construída em pedra e as cestas de fogo, além dos soldados empunhando espadas e lanças. Por último, uma deusa com olhos dourados. Pensando nisso, ele belisca o próprio rosto, duvidando que de fato foi levado para um mundo alternativo. Dentre todos, Takoto parece o mais sóbrio e demonstra mais frieza ao perguntar se eles foram convocados para enfrentar esse tal império demoníaco. Quando a deusa confirma, ele quer saber o que acontece caso eles rejeitem essa proposta. Então Vicious responde tranquilamente que todos serão impedidos de voltar ao seu mundo. Takoto questiona de que maneira eles poderiam retornar. Então ela explica que o ritual de invocação reversa requer um elemento especial chamado essência do Rei Demônio, e existem dois jeitos de obter essa essência. Um deles é obter o coração do Rei Demônio, a própria fonte da essência do Rei Demônio, e o outro é coletar a essência que virá após a derrota desse grande inimigo, e colocar no colar de cristal que Vicious carrega. Mostrando seu jeito de sempre, o Mayada confronta a deusa, dizendo que eles não têm nada a ver com esse império. Então Vicious se ajoelha perante os invocados e implora pela ajuda deles, chamando os alunos de heróis da salvação. Sogro argumenta que eles são apenas humanos comuns, por isso talvez não sejam a ajuda que a deusa espera. Porém a entidade revela que todos ali possuem poderes que jamais imaginavam, e essa informação causa um tremendo alvoroço entre todos. Sem mais nem menos, um lobo gigante é trazido ao mesmo tempo em que o humano. Então, o lobo é solto e devora o homem no mesmo instante, espalhando sangue por todo o salão. Logo, usando uma bola de fogo, Vicious extermina a fera. Diante dos fatos, Hijiri Takao percebe que só resta aceitar o que está posto na mesa. Em seguida, a entidade anuncia que é chegada a hora de confrontar as habilidades escondidas dentro de cada um ali presente. Então, um aluno de cada vez se apresenta para uma esfera mágica que determina o nível de capacidade dos convocados. Conforme todos iam se apresentando, a esfera demonstrava uma energia mediana, até que chega a vez de Omayada, que apresenta uma força acima do normal. Porém, Takuto chega em seguida para destruir o cristal de avaliação, fazendo Vicious aplaudir e dizer que ele faz parte da classe S. O Yamada fica com inveja e pergunta a classe dele, então a deusa informa que ele pertence ao rank A. Como sempre, o garoto percebe que nunca vai estar no nível do Takuto. Em seguida, Ayaka faz o teste e também quebra outro cristal. Além dela, Hijiri também entra para a classe S, o que nunca aconteceu antes nesse mundo, com tantos invocados apresentando uma capacidade tão elevada. Enfim, é a vez de Mimori Toka, que expressa uma luz roxa na esfera, talvez a mais fraca de todas. Sem dar nenhum detalhe, a deusa manda o próximo se dirigir pro teste, deixando Mimori confuso. Ele pergunta a qual classe pertence, mas é ignorado. Então se retira com a certeza de que é só um figurante nesse processo todo, assim como no mundo de onde ele veio. Enquanto martelava esses pensamentos na cabeça, Mimori ouve da deusa que um dos invocados alcançou a força do herói das trevas, o mais poderoso de todos. Com a mão no cristal, Yasu sabia que chegaria a sua hora. Em seguida, os invocados aprendem a ver seus status, e Mimori se frustra com os números baixos que ele apresenta, descobrindo que pertence à classe E. Cada um dos convocados possuía uma habilidade exclusiva, e ele era capaz de infligir condições de status. O Mayada fica de saco cheio de tanta falação e manda a deusa dar um tempo. O professor pede pro aluno falar direito com a entidade, então o garoto já começa a botar banca ao jogar na cara que é classe A, ao contrário do professor que é apenas classe D. Em seguida, Vicious anuncia um ritual e chama Mimori para participar
participar, dizendo que ele é o convocado com menor classificação dentre todos. Ela explica que no passado, os mais fracos sempre foram um empecilho para os heróis de classe superior, e por isso foi decidido que a melhor medida a ser tomada seria descartar essas pessoas. No entanto, como esse descarte em público pode causar a revolta dos demais, ela decide dar uma chance ao herói de rank mais baixo. Mimori será deixado em uma ruína. Caso ele saia vivo de lá, não será mais jogado fora. Nessa ruína, criminosos altamente perigosos estarão à espreita, fora outros heróis que também foram deixados de lado. Esse lugar terrível é conhecido como Ruína do Descarte. Desesperado, Mimori argumenta que possui uma habilidade única, por isso não deve ser tão fraco, mas a deusa não dá a mínima pra isso. Segundo ela, as habilidades de infligir condições não têm valor nenhum nesse mundo, porque geralmente só funcionam contra inimigos extremamente fracos, além de durarem muito pouco. Em outras palavras, Vicious diz com desprezo que essa é a habilidade de um fracassado. Indignado, Mimori lembra que foi ela que trouxe ele até ali apenas para ser descartado, porém o próprio Takuto entra no meio para acabar com o assunto. Cansado do cara fraco que Mimori demonstrou ser, sendo humilhado por todos, o mais fraco do grupo sente uma mão no seu ombro e nota que é Yasuo, alguém que ele tanto ajudou quando sofreu bullying. Entretanto, assim como os outros, Yasuo se junta ao coro e esculacha o garoto, colocando ele para baixo por ser de um nível inferior. Em seguida, começa o processo de teleporte do herói descartado, e como é tradição de Alien, cada um dos invocados recebe um item exclusivo. No caso do Mimori, ele ficou com uma bolsa de couro surrada, capaz apenas de fazer a gema brilhar quando o mana é imbuída nela. Ayaka tenta intervir e dizer o quão errada é a forma como eles estão tratando esse garoto, mas Vicious derruba a garota com um soco no estômago. Ainda por cima, ela manda todo mundo olhar pro herói descartado e avisa que esse será o destino de todos que não têm a capacidade necessária para cumprir o objetivo, ou seja, os perdedores. Farto de tanta humilhação, Mimori estreia um dos seus poderes, a paralisação, mas nada acontece com a deusa, que é imune a habilidades tão fracas como essa por ter uma bolha dissipadora ativa constantemente em seu corpo. Essa bolha fornece proteção absoluta contra feitiços de status. Diante disso, a deusa aproveita para humilhar ainda mais o garoto, dizendo em alto e bom som que Mimori é um perdedor de classe E. Apenas para testar seus poderes acima da média, Takuto conjura uma explosão dragônica no muro do salão, deixando claro o contraste entre ele e o herói descartado, que abaixa a cabeça diante de tudo que tá vivendo. Junto do Takuto, todos os alunos desprezam o colega de classe que foi classificado como o mais fraco, ao passo que Vicious pede as últimas palavras do Mimori. Aos prontos, sem dizer nada, o garoto se lembra de quando era espancado pelo pai. Em um desses dias, seu irmão chegou até o garoto e ensinou que não adianta o quanto a gente finja ser inofensivo, isso jamais será quem realmente somos. Na verdade, esse jeito reprimido de ser é o contrário do que podemos expressar, e mostrar essa personalidade que tá presa dentro de nós é o que vai ditar nosso caminho. Com essa lembrança na cabeça, Mimori manda a deusa ir pro inferno e manda ela se preparar caso ele volte vivo. Dito isso, ele é teleportado para a ruína do descarte e tenta abrir seu status, mas não é possível por conta da visão obscurecida do local. Se lembrando do que Vicious disse sobre sua volta, o garoto imbui mana no acessório para gerar um brilho que ele usa como se fosse uma lanterna. Olhando em volta, Mimori percebe a caverna medonha em que foi colocado, junto de crânios partidos ao meio que infestam o solo. Como se não bastasse, ele é atacado por um monstro enorme que vagava nos cantos escuros daquela área, e a única alternativa que ele encontra é correr por sua vida, ciente de que jamais poderia enfrentar um ser tão poderoso quanto esse que persegue ele. Enquanto corre, ele sente o medo real de perder a vida, então abafa a iluminação da sua bolsa e continua fugindo como pode enquanto chora, nem feliz e nem triste, simplesmente com medo. Porém, durante sua fuga, Mimori percebe que esse sentimento não é de medo, na verdade. Ao tropeçar em uma pedra no caminho, ele cai e se levanta em seguida, refletindo que o sentimento que incomoda sua cabeça é a frustração, essa que ele tanto sentiu antes de ser jogado nesse lugar imundo. Seja como for, ele sabe que é seu fim. Sem armas, sem status, sem habilidades fortes, ele não é capaz de enfrentar uma criatura desse tamanho. Sofrendo com toda a humilhação que sofreu antes de estar ali, Mimori usa a paralisação no monstro. Ao ver que deu certo, ele volta a correr enquanto se lembra do que a deusa disse, sobre como a habilidade de status que ele tem só funciona em monstros de nível baixo, e o Minotauro não parece ser uma criatura fraca. Após tomar distância do inimigo, ele se depara com outro, um pássaro bizarro que expressava uma hostilidade pura e genuína. Chorando mais uma vez, Mimori expressa seu desejo ardente de continuar vivo. Por isso volta a repetir a estratégia que deu certo da última vez. Conjurando a paralisação, ele faz o monstro ficar imóvel diante dele. Ainda apavorado, ele olha seu status e nota que a mana tá acabando, por isso só será capaz de lançar um envenenar. Ao fazer isso, ele observa o pássaro medonho sangrando pelos olhos e por qualquer orifício do seu corpo em que isso seja possível. O Minotauro, que se livrou do status de paralisação, volta a atacar o garoto que sem mana. Se pergunta se o clichê não seria alguém salvar ele em cima da hora. No entanto, como ele viu há pouco tempo atrás, nenhuma daquelas pessoas parecia disposta a ajudar Touka Mimori, o herói descartado. Sozinho nesse mundo, Mimori sente o mesmo ódio que tinha do seu pai, quando no meio de uma das surras que levava, ele chegou a dizer que mataria aquele homem. Naquela época, ele percebeu
percebeu que não era protagonista de nada e que ninguém iria ajudar ele quando precisasse. Por isso, era matar ou morrer, sem escapatória. Tudo que ele podia fazer é usar a mana fora dos ajustes de status, caso a sua terminasse. No desespero, Mimori tenta paralisar o Minotauro, mas segundo o sistema, não é possível aplicar a mesma habilidade em um alvo repetidamente. Por isso, o garoto decide usar o feitiço de sono, colocando o monstro para dormir. Em seguida, ele envenena o alvo, imaginando que existam outras limitações além de não poder repetir a skill, fora que a mana dele já tá quase indo pro buraco. Como se não bastasse, uma legião de aves ferozes se aproxima do herói descartado. Sem alternativa, ele usa a mana fora dos status para paralisar cada um dos inimigos, causando uma dormência no seu corpo, ao passo que toda sua reserva de poder ia pro ralo. Atrás dos pássaros, Minotauros abriam espaço para atacar o humano, que leva até o fim sua estratégia de paralisar os alvos, apesar dos pesares. Seu corpo chegava no limite aos poucos, com sua perna tremendo e dificultando ficar de pé. Como um último suspiro, Mimori se ergue com dificuldade, até que o sistema anuncia que ele subiu de nível, o que regenera completamente sua mana, além de aumentar os ajustes de status. Com isso, ele supõe que ter matado aquele pássaro foi o bastante para ele evoluir, e agora que pode voltar à luta, é sua chance de continuar a estratégia da forma que pode. Conforme ia usando a paralisação, ele viu o nível dessa habilidade aumentando, até o ponto dela atingir vários alvos de uma vez só. Mais confiante, ele paralisa todos os inimigos e reflete que aquela deusa pode ser a única não atingida por esse poder, porque até agora, ele estava conseguindo se virar. Entretanto, ele nota que existe um limite de distância para infligir condições de status, vendo que os inimigos ao longe não podiam ser atingidos. Então ele anda no meio das criaturas paralisadas e envenena uma por uma. A essa altura, ele só via seus oponentes como pontos de experiência ambulantes. Seu poder tinha se desenvolvido de maneira que ele agia confortavelmente diante do perigo. Suas estatísticas foram multiplicadas por conta do seu nível, e a quantidade gigante de mana que ele alcançou deixa a impressão de que é possível sair dali vivo. Conforme os monstros envenenados iam morrendo, Touka Mimori subia de nível sem parar, chegando na beira do nível 400. Com o oceano de mana que flui em seu sangue à medida que ele upava, o garoto colocava os oponentes para dormir com sua habilidade de sono, atingindo com o tempo o nível 500. Nesse momento, os monstros que antes atacavam deram meia volta e fugiram em disparada. Após se livrar da ameaça, ele caminha pela ruína do descarte em busca de equipamentos que possam ser usados. Nada de muito útil é encontrado no meio daquela pilha de mortos, mas não há tempo para lamentar. É preciso encontrar comida e água se quiser sobreviver. Em meio às colunas intermináveis daquele abismo obscuro, Mimori implora por comida a quem quer que seja, ainda que não tivesse ninguém para ajudar ele naquele momento. A fome era tanta que ele passou a enxergar os minotauros como bois prontos para terem sua carne consumida. Uma vez que o veneno já tinha ido embora, Mimori tentou cortar a pele do animal, porém sua carcaça era extremamente resistente. Diante disso, ele arranca o olho da criatura e morde, mas o ácido presente faz com que ele cuspisse fora. Deitado em meio aos cadáveres de monstros, ele reflete que esse lugar foi totalmente planejado para não deixar sobreviventes. De repente, ele vê a porta roxa do cristal da sua bolsa ficando cada vez maior, e o peso dela aumentou drasticamente. Mimori abre a bolsa e vê cara embalada com refrigerante, então bebe o líquido sem perguntar de onde saiu. Definitivamente, essa era a comida mais gostosa que ele já comeu na vida. Não pelo sabor em si, mas sim pela necessidade. Mimori não sabe exatamente que cores são essas na sua bolsa, nem se ela vai voltar a desenvolver alimentos, mas seja como for, aquele item único não é de se largar. Com o passar dos dias, o jovem se habituava à ruína do descarte, e as dezenas de monstros que se enfileiravam naquela masmorra podiam ser vistos paralisados e envenenados, caindo de um a um no solo, sem vida. Observando aquela cena digna de Dominó, Mimori lamenta os atos aterrorizantes que vem cometendo nessas circunstâncias, como se sua alma gritasse por humanidade em meio àquele inferno. Enquanto seu nível subia, ele chorava e se perguntava o motivo dele estar ali. Quando criança, Mimori fazia questionamentos parecidos. Seu pai não era um minotauro, mas era tão grotesco aos olhos do pequeno filho que parecia mais medonho que as aves ferozes que tentavam matar ele dia após dia na ruína do descarte. Por falar nisso, desde aquela época, ele sabia que devia matar seu pai, a menos que ele mesmo quisesse ser morto. Até que certo dia seus tios estenderam as mãos pro pequeno, deram pra ele o calor de uma família, ensinaram Mimori a ser gentil, a ter empatia pela dor dos outros, e essa criação fez o garoto pensar que aprendeu a ser como eles. No entanto, olhando pra devastação à sua volta, ele não sente nada, nem mesmo ao tirar as vidas que tirou. A falta de medo ao matar faz ele temer a si próprio, mas não há nada que possa ser feito, não na ruína do descarte. Como seu irmão dizia, é preciso aceitar quem nós somos. Com isso em mente, o herói exilado agora caminhava como um novo Touka Mimori. Com a passagem dos dias, em meio à sua longa jornada, o jovem encontra o ambiente da caverna com uma atmosfera única, onde uma porta apresentava uma espécie de talismã com um cristal azul. A cor remetia a mana, o que fez ele imbuir a pedra com esse tipo de energia e entrar numa sala onde o casal tinha morrido há tempos, mas sem sinal de lutas, apenas aceitando sua morte de braços dados. Mimori presta condolências em respeito aos mortos e abre uma bolsa ao lado deles, descobrindo uma boa quantidade de pedras preciosas. Andando naquele território, Mimori alcança o 25º salão, que demanda uma quantidade enorme de
de mana para ser aberto. Lá dentro, o outro herói descartado foi reduzido a ossos pelo tempo de putrefação, e um rasgo na túnica do falecido faz o garoto imaginar que foi o ferimento fatal que o levou à morte. Nos pertences do falecido, uma carta possuía o idioma desse mundo, mas para surpresa de Mimori, ele era capaz de ler. Segundo os escritos, esse homem era Angli Bathard, conhecido como Grande Sábio, porém era mais conhecido pelo seu antigo apelido, o Herói das Trevas. Na mesma hora, Mimori se lembrou quando a deusa disse que Yasu Tomohiro despertou uma força igual à do Herói das Trevas, o mais poderoso de todos. Segundo Anglin, ele foi enviado a essas ruínas à força pela deusa Vishus, por não ser mais necessário. Nessa carta, Anglin pede para a pessoa que tiver encontrado seu corpo levar algo que ele trouxe desesperadamente até ali. Segundo as palavras do sábio, o exército demoníaco é perverso, mas sua perversidade não se compara à deusa Vishus. Minoru não sabe até que ponto é diferente daquela entidade, mas o ódio que sente por ela desperta um sentimento misto entre a necessidade por justiça e a vingança, como se fosse um embate do mal contra o mal. Também nos pertences estava a obra completa das artes proibidas, onde receitas de remédios e ferramentas mágicas ilustravam as páginas envelhecidas. Fora isso, um pergaminho de magia proibida era descrito por sinais que Mimori não era capaz de decifrar, mas que poderiam ser úteis em algum momento. Ao abrir o livro, Mimori se depara com a frase: "Cuidado com o devorador de almas, foi o que matou todos os outros." Conforme caminhava por aquelas ruelas sombrias, o jovem honrava os mortos espalhados pelo chão, como numa tentativa de se manter são, ou até mesmo recuperar parte da humanidade que ele julgou ter destruído. No topo de uma escadaria à sua frente, ele encontra uma porta que pede a inserção de algum objeto para ser aberta, e na esperança dela levar até a superfície, o herói esquecido sai em busca desse item, seja lá o que for. Pensando sozinho, nem o Herói das Trevas, o ser mais poderoso desse mundo, foi capaz de enfrentar o Devorador de Almas, mas Mimori crê que tenha evoluído a ponto de tentar a sorte. Por falar nisso, o final de um corredor apresentava um rosto macabro lapidado no muro, e na testa dessa cabeça, um objeto que pode ser o que ele precisa. Imaginando que pode ser o Devorador de Almas, Mimori se expõe na intenção de invocar alguma habilidade rapidamente, mas é surpreendido com um poder de reação absurdo que fere a mão do garoto com um feixe de energia. Aparentemente, esse feixe é ativado quando o alvo demonstra intenção em atacar. Além disso, aquele rosto fica fora do alcance das magias dele. Portanto, talvez fosse melhor evoluir mais antes de bater de frente com essa coisa. No entanto, a estrutura se liberta da parede e revela ser uma criatura com vida própria, o que pode significar o clássico matar ou morrer pro herói descartado. Do lado de fora, uma mulher alcança a ruína do descarte e se aproxima da entrada. Mimori não duvida que um ser desse nível não saiba da presença dele ali, por isso precisa ficar atenta ao máximo. Logo, o Devorador de Almas espere uma substância viscosa que dá vida a monstros medonhos que se formam a partir daquela poça nojenta. Um dia, esses monstros foram os humanos descartados nessa ruína, e suas faces são as mesmas que eles apresentaram quando foram mortos pela entidade macabra, a última expressão deles antes da morte. Curioso com a reação do garoto diante desse espetáculo bizarro, o Devorador de Almas abre um sorriso que emite um som indescritível, quase levando o humano à loucura. Mimori paralisa os monstros à sua frente e tenta envenenar eles, mas algo não permite que ele faça isso. É o sentimento de empatia que ainda existe dentro dele, porque mesmo que estejam mortos, os rostos humanos em agonia causam uma sensação de terror e hesitação. Mais uma vez, o garoto derrama lágrimas de desespero, e o Devorador de Almas saboreia sua intenção se realizando. Cada vez mais e mais monstros eram expelidos daquela entidade maligna, fazendo Mimori implorar por sua vida, incapaz de ferir aquilo que ele enxerga como pessoas. Nos olhos do demônio, a expressão de êxtase contagiava sua face inteira, arregalando sua pupila até atingir um pico da emoção. Diante disso, Mimori sente que o inimigo baixou a guarda, por isso decide paralisar o Devorador, que cometeu uma falha fatal que apenas os seres mais poderosos já conhecidos podem cometer, tão confiantes da sua imortalidade. Segundo Mimori, a certeza da vitória dá origem ao seu pior inimigo, o excesso de confiança. Após convencer o demônio com sua atuação de desespero, o garoto não poderia esperar uma encenação melhor. Afinal, foram anos e mais anos tentando ser normal, fingindo ser alguém que ele não é de verdade. Mimori pode até ter se iludido e pensado em algum momento que era como os outros, mas isso não tira o fato de que desde o início, tudo que ele estava praticando era uma atuação de mau gosto, porém necessária para viver em sociedade. Na passagem dos anos, ele se esqueceu de quem realmente era, porém a ruína do descarte trouxe de volta o verdadeiro Touka Mimori. Dito isso, ele envenena o Devorador de Almas, respondendo sangue com sangue, como deve ser. Ao ser jogado nesse lugar por ser fraco, após ser ridicularizado, o garoto encontrou no ódio a força necessária para sua redenção. No final das contas, um moleque descartado como lixo foi capaz de atropelar o senhor desse inferno. Segundo Mimori, um fim patético pro Devorador de Almas. Enquanto isso, o demônio tentava se debater contra a paralisação, mas a resistência só causava danos adicionais, e o sangue azulado da criatura escorria por aqueles olhos retorcidos. Na corrida do veneno entre as veias do demônio, o Devorador era devorado, até que rachaduras podiam ser vistas naquela estrutura pesada do seu corpo. Com isso, a entidade morre, libertando as almas aprisionadas no abismo daquele interior. Os espíritos agradecem pelo que o jovem fez, e dentre todos eles,
ele estava o casal que Mimori encontrou em uma das salas secretas. Por último, Angry-Batard, o grande sábio, pede pessoalmente que Mimori destrua a deusa Vicious. Após o breve encontro, Mimori coleta o olho do devorador e coloca na porta que dá acesso ao lado de fora da ruína. Antes de partir para sempre, ele se despede do lugar que despertou seu verdadeiro eu. Enquanto isso, livres desde o princípio para aprimorarem suas habilidades no conforto da sociedade, os demais alunos que foram sugados para esse mundo caçam monstros e demônios mata fora. Kirihara Takuto, com sua conhecida explosão dracônica, se destaca entre os membros do grupo ao atingir o nível 18. Da mesma forma, Yasuo se diverte ao queimar os inimigos e mostra uma personalidade que desde sempre ficava preso dentro da sua postura tímida e acovardada. Porém, é claro que nem todos se dão bem nesse mundo de caos, e uma dessas pessoas é Kobato. Acuada, a garota não se sente à vontade para explorar a perigosa floresta onde se meteu, ainda que a Sage coloque lenha na fogueira a cada momento. Usando sua malícia nas palavras, ela ressalta que provavelmente a classe inteira deve se dividir em duas em algum momento, porque esse lugar tá cheio de gente egocêntrica e cheia de si. Pra piorar, cada estudante recebeu uma classificação do rank E ao S, o que ajuda a causar esse sentimento de exclusão. A propósito, mesmo sendo uma rank B, a Sage espera que Kobato entre no grupo dela quando essa divisão acontecer, porque certamente o Kirihara não vai convidar uma rank D pra sua equipe. Fora que as irmãs Takao são sempre uma dupla e Ayaka vai morrer de todo jeito. Ao escutar que sua amiga tá em perigo, a garota inocente se desespera e cai na lábia da colega, que manipula a garota pra manter ela por perto por motivos pouco honrosos. Ao afirmar que as primeiras opções da Kobato não estão disponíveis, ela enrosca cada vez mais a garota em sua teia. Logo, pra introduzir de vez ela no seu grupo, a Sage coloca Kobato pra matar uma criatura e passar no teste da deusa. Caso contrário, terá o mesmo fim do Mimori. Repleta de medo, a garota deixa de lado sua inocência, fecha os olhos e mata a criatura. Após o rito de iniciação, a líder do grupo anuncia que um novo membro acaba de surgir. Kobato se ajoelha e chora ao pensar no seu amigo que foi exilado pra ruína do descarte. As memórias que ela tem do Mimori são as de um garoto gentil e empático, e ao imaginar que o garoto tá morto, ela se culpa por não ter feito nada. Ayaka Sogo lamenta o destino que o amigo levou, mas ao contrário de Kobato, ela vai atrás da deusa pra tomar alguma medida. Ao ser confrontada, a entidade finge estar triste e chora diante da estudante, dizendo que apenas seguiu o que a lei de Alien manda, mas afirma que não há tempo pra chorar, principalmente Ayaka, porque enquanto ela dormia nos últimos dias, o resto dos estudantes partiu pra um teste pra determinar se eles conseguiriam matar o monstro. Aliás, muitos já se mostraram incapazes e foram desqualificados. Enquanto finge chorar, Vicious afirma que a regra exige que os fracos sejam eliminados. Revoltada, Ayaka tem a coragem de contestar os métodos da deusa, que dessa vez deixa sua máscara cair e solta uma gargalhada perante a ousadia da humana. Segundo ela, o mundo realmente está cheio de pessoas e suas opiniões infundadas, e que isso não muda o fato de que os fracos devem ser descartados. Já que Vicious só tolera estudantes de rank S, Ayaka se compromete a cumprir seu dever para compensar aqueles que não conseguiram passar no teste, para que os descartes sejam parados. Soando irônica, Vicious responde que não esperava nada menos de uma rank S e estende a mão para firmar um sinal de reconciliação. Por fim, a entidade afirma que tem grandes expectativas em cima da humana, o que ela certamente já sabia, ainda mais após a promessa que acabou de fazer. Com o fim da conversa, ao sair da sala de Vicious, Ayaka ainda sente a frieza das mãos dela. Enquanto isso, correndo pela floresta ao redor da ruína do descarte, a garota misteriosa tenta escapar dos seus perseguidores. Dentre eles estão Magatsu Blaidin, o Espada de Deus, Ashura, o Demônio Bizarro, Giovanni Sengai, o Super Pressão, e Zaresh Finebard, a Presa. Juntos, os quatro formam os Vigilantes Sagrados e estão atrás da garota que eles chamam de Princesa Cavaleira. Se acostumando com o sol nos olhos após tanto tempo, Minoru abre seu menu de status e percebe que seus pontos de mana estão bem acima da média, ao contrário do resto das estatísticas. Mas o que ele queria confirmar é que pode dispensar ou paralisar à vontade, incluindo apenas na cabeça. Fora isso, ele vê que também pode cancelar o veneno ou tornar ele não letal. Com isso, ele planeja experimentar as técnicas em algum monstro pelo caminho, mas antes ele precisa de uma espada, além de alguma pessoa que possa atuar como um tanque para ele ao cuidar da linha de frente. Enquanto refletia sobre isso, Mimori vê um grupo de slimes que tenta subjugar um outro bem menor. O humano acha que a pequena criatura não vai dar conta do grupo, mas para sua surpresa, ela consegue e afasta os atacantes. Nesse momento, o garoto intervém, paralisando e envenenando todos. Feito isso, ele nota que a partir dali, poderia alterar as configurações da habilidade para escolher tornar o veneno não letal, por exemplo. Após testar todas as possibilidades que gostaria, Mimori cancela os status negativos e manda os slimes vazarem, mas mantém o pequeno herói paralisado. Então, ele se aproxima e pede perdão por não ter chegado antes para ajudar, apesar de ter sido bom ver o pequeno slime se defendendo de um grupo de agressores maiores. Dito isso, Mimori separa suas coisas e deseja boa sorte pro mini slime, mas ao invés de ir embora, a gelatina ambulante segue o humano. Após alguns passos, Mimori nota a presença do bicho, mas ignora e segue seu rumo. Diante disso, o slime se esforça para chamar a atenção do garoto. Esse que se vira e percebe que o slime não vai sair da sua cola, provavelmente por ser como ele, um ser que não se
encaixa em lugar nenhum. Voltando à princesa cavaleira, por mais que ela fuja, ainda sente a presença dos vigilantes sagrados. Na cabeça dela, os vigilantes estão esperando ela se esgotar, e isso faz ela interpretar que é assim que os portadores do sangue heróico caçam. Lendo a obra completa das artes proibidas, Mimori descobre que o slime pode servir como terceiro olho na sua retaguarda, o que pode ser muito vantajoso em momentos como esse. No final das contas, fazer amizade com esse bicho acabou sendo a decisão certa. Voltando seu foco à leitura, ele lê a descrição de uma arte proibida que ensina como aprimorar slimes. Depois, ele confessa para o novo companheiro que está em busca de vingança nessa jornada, e caso queira prosseguir ao lado do humano, o monstro deve se adequar a isso. Portanto, caso não esteja de acordo, precisa ir embora nesse momento. Como o slime não apresentou objeções, Mimori batiza ele de Piggy Maru e prossegue a caminhada. A princesa sente os 4 perseguidores reduzindo a distância para ela e chega à conclusão de que não vai conseguir despistar eles, por isso recorre a uma medida mais drástica. Após recitar o encantamento e aplicar os gestos corretos, a mulher invoca o traje de espíritos que cobre o corpo dela. Após realizar essa técnica, a guerreira se mantém parada e aguarda os inimigos chegarem. Um pouco mais para trás, os vigilantes dão de cara com Mimori, então desprezam e insultam o garoto. Giovanni manda ele deixar as coisas de valor para ser poupado, porém Magatsu não quer saber de deixar ninguém vivo, porque precisa testar o corte da sua espada nova em um humano. O que quer que o cara faça, Zeresh manda ele se apressar, porque a princesa cavaleira já deve estar perdendo todo o pique a essa altura. Ashura comenta que lidar com homens é mais rápido, então Giovanni pega a deixa e propõe que eles arrastem alguma garota bonita da cidade. No entanto, Ashura confessa que não consegue mais se satisfazer depois que conheceu a tal princesa cavaleira, então Zeresh dá um fim no papo e lembra que eles foram pagos para trabalharem. Dito isso, Magatsu procura testar sua espada no garoto, mas ele reage paralisando a espada de Deus. Nessa hora, Mimori descobriu que suas habilidades funcionam em humanos também, e que talvez a única exceção seja aquela deusa. Após interromper sua atuação de garoto indefeso e desesperado, Mimori afirma friamente que esses caras diante dele não são tão intimidadores quanto as criaturas que ele enfrentou na ruína do descarte, embora a malícia desses homens seja bem pior do que a dos monstros. Em outras palavras, Mimori chama os vigilantes de lixo. No capuz do jovem, Piggy Maru concorda. Conversando com seu slime, o rapaz admite que adoraria ver esses caras morrendo. Afinal, é preciso responder sede de sangue com sede de sangue, e hostilidade com hostilidade, assim como foi com o Devorador de Almas. Com seus colegas de classe na cabeça, Mimori conclui que não vai se importar em matar humanos pelo caminho. Então ele envenena os 4 membros dos vigilantes sagrados, rouba algumas coisas deles e sente a presença de outra pessoa se aproximando. Nesse momento, a princesa cavaleira para de sentir a presença dos perseguidores e começa a temer que eles estejam se ocultando. Ao escutar com mais atenção, ela consegue perceber a presença de alguém, e o sentimento que agora ela sentia não chegava a ser tão forte, mas era absurdamente inquietante, tanto que até os espíritos estão assustados com isso. Então, no reflexo, a mulher dá um golpe de espada que quase pega no Piggy Maru, e Mimori aproveita para paralisar o alvo pelas costas. Além de ter sentido a hostilidade da mulher, o herói descartado sentiu outra coisa, e isso deixou ele intrigado. Por isso, ele gostaria de conversar um pouco para esclarecer melhor as coisas, embora ele tenha a intenção de manter a garota imóvel para não correr riscos. A princesa pergunta o que o cara quer e ele confessa que é um estrangeiro perdido que precisa de ajuda para se orientar. Ela pergunta sobre os 4 homens da floresta, e Mimori questiona se eram amigos dela. Como a paralisação afetava a boca da garota, Mimori desativou o efeito dessa parte do corpo para permitir uma resposta digna. Antes que ela dissesse qualquer coisa, ele pede para que ela entenda esse nível de desconfiança, uma vez que teve que passar por muita coisa até chegar ali. Assim, a garota pergunta o que o rapaz fez com os 4 homens, e quando é revelado que ele os matou, ela mal acredita que esse moleque sozinho acabou com os vigilantes sagrados. Por isso questiona se Mimori fez isso ao lado de um aliado. Mimori confessa que tem um aliado, mas prefere não revelar quem é até o momento. A princesa não sente nenhuma falsidade nas afirmações do garoto, por isso se compromete a responder qualquer pergunta da forma mais honesta possível. Estranhando essa pretensão da mulher em afirmar saber se ele disse a verdade ou não, Mimori comenta que ela não parece ser uma pessoa ruim, mas assim como ela, ele não se sente confiante ao ponto de revelar certas coisas sobre si até o momento. Por essa razão, ele prefere que essa conversa não fique pessoal, ao ponto dele se questionar em coisas duvidosas ou reveladoras demais, e a paralisada concorda. Primeiro de tudo, ele comenta com ela que ali não é Alien, e sim uma floresta ao sul do reino de Usa. Ele fez esse comentário porque imaginou que a ruína do descarte fosse em Alien. Fora isso, ele pergunta pra mulher se ela sabe alguma coisa sobre o texto que apresenta pra ela, e ela acredita que seja derivado de uma escrita bem antiga, e infelizmente ela não consegue ler, mas conhece alguém que pode, uma pessoa conhecida como a Bruxa dos Tabus. Essa pessoa possui um conhecimento tão vasto do que é proibido nesse mundo que chegou a ser considerada perigosa. Ela vive na Terra dos Monstros de Olhos Dourados, uma área hostil que fica no centro desse continente. Com a grande ajuda que a mulher deu, Mimori reconhece que ela possui senso de honra, o que faz ele se lembrar da própria tia. Então, ele afirma que a cavaleira estará livre da paralisia em poucos minutos, e promete rezar para que a jornada dela seja segura. Com isso,
ele parte com Pigmaru e conta pra ele que não pretende matar sem motivos, e sim de acordo com suas próprias regras. Aliás, ele conta com o Slime pra continuar de olho na retaguarda caso aquela mulher ataque ele quando for liberada. Enquanto isso, alguns monstros veem a recompensa gorda pela cabeça de uma paladina de Nea, que foi derrotada por Barkos, e que é a princesa daquela antiga nação de meio-elfos. Seu nome é Seras Ashbrain. Um dia depois, no portão da cidade provincial de Mills, Touka Mimori aparece encapuzado para chamar a menor atenção possível. Não tendo visto nenhuma arma com forasteiro, a guarda questiona se ele é um mercenário atendendo um chamado para conquistar as ruínas, e ele confirma que sim. Com isso, a guarda permite a passagem dele, porque o Marquês quer o maior número possível de mercenários nas ruínas. À procura de um lugar para ficar, ele vai atrás de uma pousada e ouve que um quarto custa 2.000 macas por noite. Mimori repara que o atendente não tá olhando ele com uma cara boa, por isso justifica sua roupa suja, alegando que a viagem foi longa e desgastante. Não só isso, ele pega uma moeda com a grana que o homem queria ver, e isso de fato mudou o humor do dono da pousada. Esbanjando alegria, ele pergunta o nome do visitante. Então Mimori se apresenta como Hachis Kou. À noite, ele sai pras ruas e não nota ninguém suspeitando dos forasteiros, e a cidade passa uma sensação de segurança que o herói exilado não via há muito tempo. Ao seu redor, as esquinas eram ocupadas por lojas típicas de uma cidade de fantasia medieval do ocidente, além de uma própria guilda dos aventureiros. O visitante parte em busca de itens mágicos para comprar, mas não sem antes comer após uma longa e cansativa jornada. Aproveitando uma refeição decente, depois da escassez sofrida na ruína do descarte, Mimori se alegra com o sabor rústico da comida que, embora pareça feita de forma apressada, é o melhor que ele comeu em tempos. Na mesa vizinha, homens bebiam e gargalhavam, e esses ânimos exaltados facilitam a escuta que o forasteiro precisa para ficar ciente dos rumores da região. Sem demorar, os homens embriagados começam a discutir entre si sobre o exército mais poderoso do continente, em meio aos cavaleiros e monstros que rondam toda a região. Entre muitas alternativas, eles consideram a brigada liderada pelo belo imperador louco, Falkendotzini, famosa por ser invencível. Fora ela, o reino Magmar, ao norte, dá lugar à Ordem dos Lobos Brancos. Há também a Ordem Sagrada da Expurgação de Yamato, a oeste, e o próprio reino de Usa, onde eles estão, que possui a Ordem dos Caçadores de Monstros. No entanto, dentre todos os citados, eles reconhecem que a maior força do continente são os Cavaleiros do Dragão Negro do Império Bakos, que exterminaram o Sacro Império de Nea. Eles ouviram dizer que seus 5 dragões, sozinhos, bateram de frente com o exército inteiro. Entre seus membros, eles têm o mais forte da humanidade e o Caçador de Heróis. Tendo anotado tudo mentalmente, Mimori volta para o seu quarto e dá um pouco de comida pro Pidgil Maru. Logo ele se concentra em definir os planos futuros, levando em conta que a prioridade é encontrar alguém que possa ler o pergaminho da magia proibida. A mulher na floresta indicou a bruxa dos tabus, que fica na terra dos monstros de olhos dourados. Além disso, ele precisa encontrar o jeito de aprimorar Pidgil Maru, assim como leu em um dos feitiços do livro das artes proibidas. Ao voltar seus olhos pro livro, ele lê que é preciso criar um aprimoramento usando o osso em pó de um esqueleto rei, e que esse monstro vive justamente na ruína de Mills. No dia seguinte, Cred Harley recebe os mercenários que se dispuseram a conquistar essa masmorra. Apelidado pelos habitantes como o Conhecedor, o Marquês da província anuncia que o novo andar foi descoberto na ruína de Mills, e que a missão de todos é explorar esse piso em busca do cálice do olho de dragão. O responsável por trazer essa relíquia será recompensado com 300 moedas de ouro. Fora isso, também será pago aquele que trouxer qualquer tesouro daquele local, desde que não queira manter o item para si. Ao escutar isso, Mimori descobre que vai poder ficar com o pó de osso que precisa. Dito isso, é dado início ao processo de registro, então 2 filas se formam para cadastrar os mercenários na missão. Na fila ao lado, Mimori nota um sujeito chamado Monge Droguete, importunando uma garota, flertando com ela de uma maneira extremamente intrusiva. Sem perder a calma, a mulher pergunta o que o cara quer, e ele brinca que ela tá com a mesma marra daquela paladina, Seras Ashbrain, e todos em volta ficam tensos ao escutarem o nome da princesa do Império de Nea, porque ela é uma figura pública cheia de mitos em volta de si, além de ter um prêmio por sua cabeça. Contando vantagem, o salsicha medieval alega que já viu a princesa cavaleira antes, e que ela era extremamente bela. Apesar de ter convidado a donzela para jantar, o cavaleiro foi tratado com grande desprezo por parte da nobre, e agora podemos imaginar o porquê. Para não deixar esse episódio barato, ele tá decidido a expor a princesa. Na cabeça dele, quem tá na sua frente é a própria Seras Ashbrain, porque jamais poderia esquecer do inconfundível volume de seu par de melancias. Ela recusa ser quem o homem alega, então ele puxa o capuz dela para revelar suas orelhas de elfo, o que comprovaria que se trata da princesa, mas se assusta ao ver que eram orelhas perfeitamente humanas. Diante disso, a mulher se apresenta como Mist Balucas, deixando o homem constrangido perante todos por conta do show que ele fez a troco de nada. Após se registrar, Mimori procura alguma loja para fazer compras que vai precisar na expedição. De repente, ao seu lado, caminhava aquela que se diz chamar Mist, com sua vontade inabalável de expor a comissão de frente, ainda que esteja vestindo um manto para esconder sua identidade. Mist puxa assunto com o forasteiro e ele aconselha ela a tomar cuidado, porque sempre haverão valentões imbecis como aquele tal de Monge Droguete. Além disso, ele pretende pagar a mulher para mostrar a ela itens que sejam
sejam de fato os valiosos, porque tem medo de ser enganado pelos comerciantes uma vez que é de fora. Como precisa de fundos para uma viagem, a moça não recusa a grana. Com o acordo feito, os dois se cumprimentam e repetem seus nomes falsos, que Hat Skull faz questão de ressaltar que não são reais, mas que ninguém ali precisa entrar nesses detalhes. Logo os dois rodam a cidade em busca dos itens que o homem precisa, e ao final do auxílio ele faz um pagamento generoso à acompanhante, porque segundo ele, a ajuda dela fez ele economizar 3 moedas de prata. É bem mais do que Misty esperava, porém a necessidade faz ela aceitar de bom grado sua recompensa. Após isso, ela se prepara para seguir seu caminho, mas quase desmaia por não dormir há vários dias. Envergonhada, ela se despede do garoto e vai embora com pressa. Bijimaru dá as caras para perguntar o que vai ser agora, mesmo sem dizer nada, e Mimori avisa que é hora de partir para a ruína de Mills. Horas depois, já em meio à expedição, ele escuta berros de mercenários que encontraram um pequeno demônio boi, uma versão menor do Minotauro da ruína do descarte. Enquanto a fera sobe as escadas, Mimori paralisa e envenena ela, e logo enfia sua adaga na pele do animal para descobrir que não é tão resistente quanto a das criaturas que enfrentou no descarte. Ao escutar passos, Mimori se esconde atrás de uma parede, e os mercenários que fugiram chamaram outro mais forte para resolver a parada contra o demônio boi, mas o homem viu que o monstro já tinha sido morto, e a única ferida de faca faz os três acharem que essa foi a causa da morte. À medida que seguia seu rumo, Mimori não se sentia ameaçado por nenhum monstro, e eles também não davam muita experiência por serem fracos para ele. Por isso, ele decide apertar o passe e chegar nos níveis mais difíceis. Um pouco mais à frente, o monge Droguete pagava 2 mercenários para fazerem a mulher que desprezou ele se arrepender de ter nascido. Tomado pelo ódio, só o fato de saber que aquela mulher existe faz Droguete querer arrancar os próprios dentes, e ele não vai dormir em paz até ver aquele rosto arrogante e retorcido de desespero. Após acabar com a vida dela, ele pretende transformar seus restos em ração. A descrição foi tão literal que assustou os próprios executores, que não se importam com o que vai acontecer com ela, desde que eles possam se divertir primeiro. É nessa hora que Mimori aparece e afirma que os três ali não têm salvação. Obviamente, o grupo fica possesso de raiva e todos sacam suas armas. Então o herói descartado paralisa os três e questiona se eles pretendiam matar alguém com esses equipamentos. Esse seu lado sádico faz o garoto ter vontade de vomitar, provavelmente porque lembra seus pais. Com essa memória em mente, o sangue ferve um pouco mais e ele envenena os mercenários. Feito isso, ele confessa que exterminar parasitas como eles é melhor que achar dinheiro no chão. Sufocando com veneno, Droguete jura que não vai esquecer disso. Então Mimori solta uma gargalhada, porque memória é uma coisa que esses três não terão daqui a pouco. Por falar nisso, com a aproximação de monstros naquele canto, o suposto herói deixa os mercenários e mostra quem virou ração de monstro no final das contas. Algum tempo depois, Mimori imagina estar perto do andar novo, por isso decide fazer uma pausa antes de descer. Após dormir 3 horas, ele agradece Bijimaru por vigiar e retoma a caminhada. Ao abrir uma das portas de ruína, ele se depara com os Tigres de Sabre, um grupo que alerta sobre algo estranho acontecendo nessa ruína. Fosse, vice-capitão da equipe, ressalta que os monstros têm aparecido mortos de uma forma peculiar, e ninguém sabe dizer a causa do falecimento deles, só é possível ver que a pele deles fica mortalmente pálida. A capitã dos Tigres de Sabre, Lilia Damantini, completa que até os monstros fortes estão passando por isso, e como valoriza os membros do seu grupo, a líder decidiu abandonar a expedição para não colocar ninguém em risco, e quer saber se o garoto gostaria de partir com os demais. Fingindo que não é com ele, Mimori decide ficar por ali, e imagina que se essa notícia espalhar vai ser ótimo para ele, porque assim terá menos concorrência para conseguir o que veio buscar. Por falar nisso, na porta seguinte, não era exatamente o que ele queria, mas o cálice do olho de dragão diante dele é um ótimo achado. Porém, Mimori é um fã de ficção japonesa e sabe bem que essa gárgula atrás dele vai se tornar real assim que ele tocar a relíquia. Por isso paralisa e envenena o monstro antes que ele se manifeste. Feito isso, ele recolhe o artefato e vê o pescoço da fera despencar do resto do corpo. Logo depois, Mist Baluka surge na sala imaginando que seria a primeira a chegar ali, e o homem oferece o cálice, uma vez que não veio em busca dele. Incrédula, Mist pergunta o que o cara quer em troca, e ele responde sarcasticamente que Hat Skull só trabalha para poder ver o sorriso no rosto das beldades de Mills. A garota não acredita, é claro. Então ele para de comédia e revela que veio atrás de um monstro que tá no andar mais fundo já descoberto dessa ruína. Para não ficar com o cálice de graça, Mist oferece ajuda, e vendo que ela não vai arredar o pé, Mimori aceita, mas sob a condição de ninguém fazer perguntas pessoais um pro outro. Lá embaixo, Mist prova com sua espada que não será um peso pro herói exilado. Além disso, quando Mimori pergunta sobre o assunto, ela se mostra útil, revelando a informação de que monstros com olhos dourados dão uma quantidade obscena de XP, e que são o principal canal para os heróis uparem, porque matar outras pessoas não concede pontos de experiências para eles. Dito isso, Mimori entende porque ficou de mãos abanando quando apagou os vigilantes sagrados. Segundo Mist, alguns monstros de olhos dourados são até capazes de ter um bom relacionamento com humanos. De acordo com a lenda, o Rei Demônio irradia uma energia conhecida como essência do Rei Demônio, e os monstros influenciados por essa energia ficam com os olhos dourados. Pensando nisso, Mimori se lembra da aura dourada em torno do Kirihara Takuto. Logo ao abrirem a próxima
próxima porta, Pigimaru dá a entender que quer conhecer a donzela. Então o garoto apresenta os dois formalmente. O grupo decide fazer uma pausa para descansar, e assim que Misty se deita, Mimori usa seu feitiço para fazer ela dormir de vez e se recuperar um pouco. Com o corpo em repouso, a mulher deixa transparecer sua orelha de elfo, revelando que ela é, de fato, Ceras Ashrain. Enquanto isso, os Cavaleiros do Dragão Negro encontram os Vigilantes Sagrados mortos, sem nenhum sinal de agressão, e Sivir Cartlan, o mais forte da humanidade, presume que foi a Princesa Cavaleira com seu traje de espírito. Por falar nela, a Paladina acorda sem saber como dormiu, para início de conversa. Pigimaru parece querer alertar a mulher sobre alguma coisa, fazendo seu mestre acordar com o barulho. Assim, eles seguem sua jornada até encontrarem uma sala onde Mimori acredita que o boss está ausente. Porém, diante de um barulho de desmoronamento, a dupla sai correndo para se afastar do som. Então é revelado um esqueleto rei que cavou seu caminho até a superfície. Os dois sabem que esse é um inimigo formidável, por isso os dois dobram sua atenção. Ceras conhece o monstro e sabe que é preciso quebrar a parte prateada embaixo do queixo dele. De toda forma, a princesa ressalta que nem os tigres de sabre foram capazes de lidar com esse oponente, por isso é preciso ter cautela. Analisando a criatura, Mimori acredita que ela veja Ceras como a verdadeira ameaça por ali. Em seu primeiro movimento, a princesa avisa que pretende usar uma magia para aprimorar suas habilidades físicas e criar armamentos exclusivos, mas como essa é uma técnica que deseja manter em segredo, ela pede que Mimori mantenha isso só entre eles. Além disso, ela pede desculpas de antemão caso não consiga proteger Mimori desse inimigo, porque não sabe sua verdadeira força. Portanto, ela quer que o garoto fuja se for preciso. Dito isso, o sujeito paralisa e envenena o esqueleto rei sem nenhuma dificuldade, deixando Ceras de boca aberta. Após derrotar esse monstro, Mimori se alegra ao encontrar o que veio buscar, o pó de osso desse monstro que permite a criação do aprimoramento físico de Pigimaru. Ceras questiona se esse era o alvo que o garoto procurava, mas Mimori mantém o sigilo e alega que vai responder a todas as perguntas que puder na superfície. Em seguida, Pigimaru aponta para uma direção, então Mimori vai até lá e encontra um objeto estranho que brilha intensamente, como se fosse um tecido mágico ou algo do tipo. Dentro do pano tinha um ovo que o Slime queria levar para casa, então o humano quebra o galho de Pigimaru, mesmo sem ter certeza do que se trata. Em outro canto da masmorra, mercenários eram perseguidos por esqueletos cavaleiros e corriam por suas vidas. Um dos combatentes tenta derrotar os monstros, porém é repelido sem dificuldades. Sakura chorava por ter perdido sua mão em batalha, enquanto uma amiga resgatava ela na esperança da deusa curar a grave ferida. Assumindo a linha de frente, Ayaka não se sente confiante o bastante para avançar contra os inimigos, por isso Mayada Shogo toma a vanguarda e desfere o tiro de punho escalarte, despedaçando o primeiro esqueleto. Logo atrás, Kirihara Takuto usa sua famosa explosão dracônica para eliminar o problema de vez. Feito isso, o garoto até admite que enfrentou oponentes formidáveis, mas que ele é simplesmente mais forte e prevaleceu. Com isso, ele chega no nível 24. Fora da masmorra, Ceras Ashrain mostra o cálice de olho do dragão, deixando todos em volta de boca aberta. Isolado da multidão, Mimori conclui seus negócios na ruína de Mills. Ceras chega correndo na direção dele e afirma que vai acontecer uma recepção amanhã, onde ela vai receber sua recompensa, por isso vai passar a noite na cidade. Uma vez que a princesa tá livre, Mimori chama ela para uma conversa sós, no quarto dele às 8 da noite. Surpresa com a praticidade do garoto ao marcar o encontro, ela aceita os termos, mas antes de Mimori ir embora, ela agradece pela ajuda dele para recuperar o cálice. Mais tarde, antes da princesa chegar, o rapaz produz a tão desejada solução de aprimoramento de monstros. Logo, Ceras bate na porta na exata hora marcada. E no direto ao ponto, Mimori revela que gostaria de contratar a Paladina como guarda-costas, embora entenda se ela preferia usar a grana do cálice para viajar ou fazer outras coisas. Ao mencionar o cálice do olho de dragão, Mimori deseja lembrar a garota que ele ajudou em todo o processo, como uma forma dela se sentir coagida a aceitar o que ele quer de alguma forma. Mimori sabe que isso é jogar sujo, mas honestamente ele não se importa. Seu objetivo é encontrar a bruxa do tabu na terra dos monstros de olhos dourados, por isso se sentiria mais seguro tendo uma espadachim talentosa ao seu lado nessa missão. De todo jeito, Ceras revela que seria conveniente para ela viajar por esse caminho, tendo em vista que ela precisa chegar no ducado de Yamato, mas como a mulher ainda demonstra indecisão, Mimori pede que ela tire um tempo para pensar na proposta sem apressar as coisas. Em seguida, ele revela que sabe que o nome verdadeiro da Miss Palocas na verdade é Ceras Ashrain, então aproveita para contar que fez ela adormecer na ruína de Mills através de um feitiço, e fez isso porque certamente a elfa não dormiria caso estivesse se preocupando em esconder a verdadeira identidade. Como ela não dormia há tempos, o humano achou melhor dar esse descanso para ela, mesmo que sem seu consentimento. Quanto a isso, Ceras revela que usa o poder dos espíritos para ocultar a identidade. Em troca, isso exige que ela ofereça seu desejo de dormir, ou seja, ela precisa ficar acordada para que o efeito se mantenha. Aliás, os vigilantes sagrados estavam perseguindo Ceras porque pegaram ela desprevenida e descobriram que se tratava da paladina de Nea. Agora que todos estão mortos, ela agradece pela ajuda do humano mais uma vez, ao passo que revela suas orelhas pontudas de elfo. Ao ver a mulher abrir mão de esconder quem é, Mimori presume que ela confia nele, e ela confirma que é verdade. Sendo assim, o homem retribui o favor ao revelar
revelar seu nome verdadeiro, mas pede que a elfa não compartilhe essa informação com ninguém. Em troca, ele não vai revelar pra ninguém que Mist, na verdade, é a princesa cavaleira. Com isso decidido, os dois apertam as mãos e selam um acordo de partirem juntos nessa jornada. Então Mimori dá uma pedra mágica azulada como pagamento pra nova guarda-costas. Ela fica de queixo caído com isso, porque certamente se trata de uma gema de dragão azul. De fato, Mimori não sabia disso, por isso pergunta se é um item de muito valor. Ceras explica que essas pedras nascem dentro de lendários dragões de olhos azuis, e que são peças extremamente raras. Seu valor é tão grande que supera até mesmo do cálice do olho de dragão. Por conta disso, ela não entende como Mimori pode simplesmente dar pra ela algo tão valioso. Pensando na reação da princesa, o homem acredita que ela é boa até demais pro seu próprio bem. De toda forma, ele reafirma que a gema é de Ceras, e caso ela não queira, que jogue fora. Assim, a princesa desiste de argumentar e resolve ficar com seu pagamento. Mimori pede que continue sendo chamado de Hachisko, e ele prossegue chamando ela como Mist. Já que o sujeito tocou no assunto, Ceras ressalta que o companheiro de viagem ainda sabe muito pouco sobre ela, por isso planeja falar mais de si. Só que Mimori não deseja investigar o passado da princesa, ele só se preocupa em ter uma guarda-costas valiosa ao seu lado nessa jornada. Ceras comenta que é muita gentileza por parte do contratante em deixar que ela mantenha sua discrição, e ele entende que é realmente um cara maneiro. Após o encontro, enquanto toma banho, a princesa cavaleira reflete que deveria ter se purificado antes de se encontrar com o Sr. Touka Mimori. Quando ele disse que não quer saber do passado dela, Ceras acreditou, assim como acreditou na princesa. Ao amanhecer, eles se encontram numa taverna para comer algo, e dois homens de outra mesa ofendem a mulher ao dizer que o mercenário já laçou ela. Um deles comenta que ela foi vista saindo do quarto desse cara sentada ao seu lado. Mesmo sendo envolvido na conversa, Mimori pede pra Paladina não ligar pro papo daqueles caras. Então ela responde que o Sr. Hachisko é bem maduro quanto a isso. Pra tirar a cabeça dela do assunto, ele pergunta se Ceras já ouviu falar da magia proibida, e assim que ela confirma, Mimori repara que ela sempre tem a mania de tocar o peito enquanto fala. Ceras explica que essas magias são feitiços antigos proibidos pela deusa via decreto. Escutando isso, o garoto imagina que Vicious proíbe esses feitiços justamente por serem perigosos para ela. Após o café da manhã, a elfa informa que a recepção tá programada para agora, por isso parte para receber sua recompensa e avisa que deve voltar às 13 horas. Sob o pseudônimo de Hachisko, o herói abandonado pela deusa desse mundo segue sozinho seu rumo até que Ceras volte. Após esses dias na presença da princesa, finalmente o homem tem tempo para focar em seus trabalhos, como por exemplo aprimorar Pigmaru. Jogada de canto na recepção, Ashran ouve Craig Hurkley, Marquês de Mills, agradecer a presença de todos os convidados e anunciar que trouxe um mago especializado em quebrar ilusões para que a autenticidade do cálice do olho de dragão seja aprovada. Ao entrar no salão, o feiticeiro tinha uma aparência amedrontadora, e Ceras engole a seca ao se deparar com aquela expressão frígida e excêntrica. Enquanto isso, Mimori fica de olho nas horas ao aguardar a volta da sua guarda-costas. De volta ao castelo de Alion, sede dos heróis desse mundo, Ayaka questiona se Sakura também, e a deusa Vicious garante que vai colar a mão dela de volta através da cura, mas lembrando que não pode fazer isso por qualquer um. Sakura pertence ao Rank B, e é só por isso que terá esse privilégio. Em seguida, Vicious questiona se Ayaka vai entrar pro grupo do Kirihara, e a garota não acha que se daria bem ao lado daquele sujeito, mas é exatamente por isso que a entidade tocou nesse assunto. Segundo ela, Ayaka tá perturbando a harmonia da classe 2C com seu egoísmo. Ayaka tenta se defender dessa acusação desesperadamente, então Vicious pede pra humana se acalmar, alegando que talvez tenha sido só um boato infundado por parte de alguns colegas. Dito isso, a deusa começa a chorar e colocar a culpa em si mesma. Ayaka insiste em pedir perdão, mas volta a afirmar que não é uma boa ideia fazer ela se juntar ao Kirihara. Vicious dá a entender que essa decisão é o mesmo que virar as costas pra alguém que precisa de salvação. Então a humana argumenta que tá cumprindo seu dever como heroína de classe S do seu próprio jeito. Sendo assim, Vicious joga na mão da garota todos os alunos que não conseguiram passar na prova, ou seja, ela será responsável pelo treinamento de todos. Caso Ayaka recuse, a entidade alega que não terá outra alternativa a não ser eliminar a todos, uma vez que recebeu um decreto real de que deveria cumprir à risca as regras de Alion. Sem ter pra onde fugir, a heroína aceita a proposta, e assim que ela vai embora, Vicious finalmente expressa todo o seu ódio pela pirralha. Sem tirar o olho do relógio, Mimori começa a achar que aconteceu alguma coisa com Ceras, por isso pede a opinião de Pigmaru. Caso o Slime grite 2 vezes, ele acha que a Alpha abandonou eles. Caso grite só uma vez, ele pensa o contrário disso. Quando Pigmaru dá apenas o primeiro grito, Mimori concorda que os dois estão pendendo pro mesmo pensamento, e que só resta confiar que Ceras não foi embora.
agora, até porque ela não tem motivos pra fazer isso, até onde se sabe. No meio disso, Mimori escuta pessoas dizendo na rua que a mulher que achou o cálice é a princesa fugitiva, e que ela escapou pra Floresta Escura ao ser perseguida pelos Cavaleiros do Dragão Negro. As palavras do homem se mostram verdadeiras, ao passo que os homens montados nas feras aladas atacam. Após encantar sua espada, ela derruba o primeiro oponente. Depois disso, o segundo cai perante a lâmina da elfa. Mesmo ao ter sua ilusão quebrada, o que afasta bastante sua energia espiritual, Ashray mata o terceiro oponente. Em seguida, Seras confronta Gizun, vice-capitão do esquadrão liderado por Sir Urban dos 5 Dragões. Sem poder usar seu traje de espírito, a elfa vai ter que se virar com os espíritos disponíveis. Já que vai matar a princesa, o oficial falastrão revela que a equipe de Urban tá sob ordens secretas e quer Ashray morta. Porém, antes de fazer isso, ele pretende mostrar pra elfa o que é estar com o homem antes de fazê-la partir dessa pra melhor. Nesse instante, ao chegar em cima da hora, Mimori paralisa e envenena Gizun. Depois, ele coloca o inimigo pra dormir, temendo que ele escuta algo que não deve. Assim, ele descobre que também será perseguido se continuar ao lado de Seras. Por isso, a elfa deseja quebrar o acordo que eles fizeram. No entanto, ao invés de fugir, Mimori dá todas as suas gemas de dragão azul pra princesa não ficar sem recursos. Por último, ele pede pra Seras tirar a roupa ali mesmo, deixando a garota sem reação. E galera, arregaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo pra incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!